Olá, gente de viagem da Diversa Turismo. Meu nome é Vanessa, eu faço parte da equipe comercial da Special Tours e vim falar um pouquinho aqui da Special para vocês, contar um pouquinho da nossa história, falar o que a gente trouxe de novidade para essa temporada e falar sobre os destinos, sobre as rotas, sobre as categorias que a gente pode compartilhar com os nossos passageiros. Bom, a Special está completando 54 anos de história esse ano. Então, assim, a gente tem uma bagagem, somos especialistas em circuitos, né? E o que a gente traz de produto? A cada temporada, a gente traz novas rotas, novos destinos, roteiros desenhados por especialistas para você compartilhar com o seu passageiro. E como que funciona a estrutura de um circuito? A gente tem uma estrutura bem interessante aqui. Primeiro, todos os nossos circuitos têm transfer de chegada, tem transfer de saída, os guias principais que acompanham os nossos passageiros. A gente também tem apoio dos guias locais que trazem as novidades, que trazem aí, são especialistas no destino. Então, o passageiro vai ter toda a informação completa, a história, a arquitetura, as novidades do destino ou daquela atração. A gente oferece também um headphone para esse passageiro para que essa visita seja muito confortável. Então a gente vai andando e escutando a história daquela atração. Isso é muito legal, porque quando a gente está viajando, a gente acaba tirando foto até de uma formiguinha que está passando ali pela rua, né? Pela paisagem. E a gente vai escutando a história, a cultura, tudo que a gente precisa saber sobre aquele lugar. Bom, a gente tem um ônibus, a gente tem um passeio panorâmico sempre incluso. Hotelaria, a gente tem alguns perfis de hotéis aqui dentro dos circuitos. Você vai escolher conforme o perfil do seu passageiro. Tem Wi-Fi no ônibus, mas a gente brinca que se um passageiro abrir uma live no Instagram, derruba a internet de todo mundo. É um ônibus em movimento, mas a gente tem esse conforto para o passageiro dar um recado para a família, para falar que está bem, né? Então é mais para uma emergência. Essa é a estrutura básica de um roteiro. E daí a gente vai oferecer algumas categorias para encaixar com o perfil de cada passageiro. E uma dica muito legal: nós temos roteiros com guia falando português. Então, com saídas pré-determinadas, vai estar sempre na nomenclatura dos circuitos essa informação. Então, por exemplo, Itália Bela falando português, Turquia Mágica falando português. Então, sempre na nomenclatura do circuito, a gente tem esse aviso que o guia é bilíngue e também fala português, o que traz um conforto, uma segurança maior para o passageiro durante a viagem, tá? E a gente tem muitos roteiros, inclusive essa temporada a gente aumentou consideravelmente esses roteiros com guia bilíngue, tá? Para você oferecer para o seu passageiro. Quando a gente fala em circuito, a primeira coisa que a gente lembra são os circuitos europeus, mas a gente está presente nos 4 continentes. Então a gente tem, é claro, com circuitos pela Europa, mas também na Oceania, na Ásia e no Oriente Médio. Mas a gente vai começar aqui falando sobre a Europa. O primeiro produto que eu trago para vocês é Escapadas. O que significa isso? São roteiros pequenininhos, com a estrutura de um roteiro, transfer de chegada, transfer de saída, o hotel com café da manhã, um city tour, uma visita panorâmica, né? Só que são 3 noites apenas. Então é um módulo que você pode utilizar até para compor um forfait aí para o seu passageiro. Mas a nossa especialidade seriam as grandes viagens, que é realmente montar um roteiro passando por diversas cidades, por diversos países. E aqui em Grandes Voltas, a gente tem roteiros de 7 noites até 28 dias de viagem, sempre considerando o conforto desse passageiro, a segurança, a melhor rota. As nossas rotas são desenhadas por especialistas, então traz um conforto, a gente fica mais tempo nas grandes cidades como Roma, como Paris, como Londres. Então é a nossa especialidade.
Mas o meu queridinho aqui seriam os roteiros regionais. Esses roteiros, eles captam a essência de cada país. O que quer dizer isso? Vamos falar aqui com o nosso mapinha. Roteiros somente pela Itália, que a Itália é a rainha de todas as temporadas. É o destino que a gente mais vende aqui na Europa. Eu tenho um roteiro que vai explorar somente a Toscana, passando por Cinque Terre. Tenho um roteiro que vai fazer somente a Sicília. Um roteiro extremamente delicado que vai fazer toda a Costa Amalfitana. Então a gente realmente conhece esse destino ou esse país. Bom, outra novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que agora no final do ano a gente recebeu um relatório sobre as vendas e os destinos mais vendidos. E para nossa surpresa, um dos destinos mais vendidos aqui era Inglaterra, Escócia e Irlanda. Teve um crescimento muito grande. Então são roteiros aí que tem um desenho de rota que faz todo sentido para o passageiro, explorando bem, fazendo as principais cidades, e realmente foi um destaque de venda que nos surpreendeu bastante. Então fiquem atentos, porque esse destino está em alta e está vendendo bem. A gente também tem Croácia, que é um dos roteiros mais elogiados aqui pelos passageiros, mas também tem Escandinávia, Islândia e uma novidade. Apesar de sermos uma empresa espanhola, a gente explorava pouco os destinos da Espanha. E a gente trouxe um caderno especial aqui, só de Portugal e Espanha, falando português. Então, são novas rotas, novos circuitos aí para você compartilhar com o passageiro, para explorar bem a Península Ibérica. E aqui a gente também tem muitas saídas com guia falando português, tá? É uma novidade, a gente começa a operar agora em abril de 2026. Então, são roteiros novos, novidade aqui na Special. Dentro desses roteiros regionais, nós temos uma categoria diferente, uma categoria chamada Encantos. Nessa categoria, a gente tem um produto boutique, um produto que explora mais o destino, traz mais visitas incluídas, mais refeições e algumas experiências gastronômicas. Então é um roteiro muito mais completo, geralmente mais tranquilo, explorando bem a essência de cada país. E o que a gente tem de destino nessa categoria? Na categoria Encantos, a gente vai ter Itália, claro, né, que é a nossa maior venda aqui. Então eu vou ter aqui o roteiro de Toscana, passando por Cinque Terre, tendo um jantar mais tradicional numa pizzaria em Roma. Eu tenho os lagos do norte, fazendo o Lago de Como, Lago de Guarda, Lago Maggiore. Uma experiência gastronômica que é experimentar o ouro negro de Módena, que é o vinagre balsâmico, mas a gente vai experimentar o vinagre balsâmico de uma maneira diferente, com sorvete, com queijos, com vinho. Então, são experiências gastronômicas. A gente realmente quer que você conheça a essência de cada país. E a Costa Amalfitana, já incluindo um dia inteiro em Capri, incluindo passeios de barco por Sorrento, Vesúvio, uma série de inclusões, roteiros bem completos mesmo. Também nessa categoria, nós temos Bélgica e Holanda, fazendo as cidadezinhas pequenininhas, os pequenos vilarejos. Então, a gente já tem um cruzeiro pelos canais de Amsterdã com jantar, algumas refeições bem tradicionais também dentro desses roteiros. A França, a gente vende muito Paris, mas a gente acaba esquecendo de explorar um pouquinho mais. Então a gente montou aqui um roteiro para vocês de Paris com Normandia e Bretanha, conhecendo o Monte São Michel, que já é um acontecimento. E depois que a gente faz a visita ao Monte São Michel, já tem uma refeição dentro do complexo ali do Monte São Michel, tem degustação de ostra, degustação de vinho. Então são roteiros mais completos, então são roteiros encantadores.
tá? Então é uma categoria nova, com poucos destinos, mas destinos incríveis. E depois a gente tem aqui alguns roteiros exclusivos. Somos oficiais da Disney, então a gente consegue compartilhar uma visita à Disneylândia Paris dentro dos nossos circuitos. O passageiro escolhe o circuito que mais fizer sentido, né, a rota, e no final, quando em Paris, no último dia, a gente coloca uma visitação ao parque. Um dia visitando os 2 parques ou os 2 dias, cada dia visitando um parque diferente. E se o passageiro também quiser se hospedar dentro do complexo, a gente consegue também, só que daí de forma offline, tá? Não é um preço publicado, mas a gente consegue atendê-lo também. Bom, eu falei aqui de Europa, das categorias que a gente tem, dos produtos e o que a gente tem de hotelaria para oferecer para esses passageiros. Primeiro, a gente tem a categoria de hotel clássico, que seriam os nossos hotéis turísticos, tá? Depois, a categoria seleção, que é o nosso carro-chefe, que já são hotéis aí como Novotel, Mercury, 4 estrelas. E a categoria encanto, que sempre traz um charme diferente também para a hotelaria. E também a gente consegue trazer serviços para esses roteiros. Então, eu tenho uma categoria chamada CO, que seriam mais alimentações. A gente faz um combo de alimentação que você já pode antecipar aqui desde o Brasil. Um combo de visitas, que é a categoria VI. Então, a gente pega os principais passeios opcionais para que o passageiro já aproveite e já garanta a disponibilidade desses passeios. E a categoria Special incluído, que eu junto o pacote de alimentação mais o pacote de visitas na mesma categoria, certo? Bom, aqui eu falei um pouquinho das categorias. Então, assim, é muito importante que você entenda o perfil do seu passageiro para escolher o melhor hotel e o serviço que ele já quer antecipar aqui no Brasil. Qual é a vantagem de antecipar esses serviços? É garantir a disponibilidade dos passeios, aproveitar o parcelamento especial aqui da Diversa e o passageiro já sai com tudo pronto, parceladinho. Porque quando ele está dentro do ônibus, ele vai comprar esses passeios opcionais. Só que ele tem que pagar à vista. E aqui, com a Diversa, ele consegue parcelar e você aumenta a sua venda e garante a disponibilidade do passageiro, tá? Então, é uma recomendação importante aí você antecipar pelo menos os passeios opcionais aqui para o passageiro. E como eu falei para vocês, a gente não tem somente circuitos de Europa. A gente traz aqui grandes viagens, que são os nossos destinos exóticos, tá? Aqui a gente fala que a gente viaja da maneira correta. A gente fez uma grande mudança nos nossos roteiros, considerando os direitos dos animais e os direitos humanos. Num exemplo prático, a gente subia com os elefantes até o Forte Ember e hoje a gente trocou por um Jeep 4x4. O elefante pode ser grande, pode ser forte, mas quantas vezes ele faz esse trajeto? Então a gente trocou e a gente fazendo esse trajeto em 4x4, a gente continua visitando, por exemplo, em Chiang Mai, o Santuário dos Elefantes, mas são instituições que a gente tem certeza que cuidam dos animais, fazem resgate, inclusive a gente faz bastante doação para essas instituições, tá? Então, só para vocês saberem, e a gente tem muito orgulho disso, de viajar da maneira correta. É mais uma curiosidade aqui sobre a gente. Bom, aqui nos destinos exóticos, a gente traz um pouquinho mais de hotelaria. Então, eu tenho o clássico, que é a nossa categoria turística, depois eu tenho seleção, mas a gente tem uma categoria aqui chamada Seleção Plus, que é aquele hotel que está com mais serviços ou que tem uma localização diferente, então a gente traz aí o Seleção Plus. O Premium já é um hotel de 4 estrelas superior ou 5 estrelas. E luxo a gente vai utilizar para aqueles roteiros mais de praia, como Fiji, Maldivas, Polinésia Francesa, tá? E a gente também traz serviços para esses roteiros. A gente tem uma categoria que eu acho muito legal, que chama categoria Air. Quando os roteiros precisam de aéreos internos, geralmente são aéreos domésticos. Exemplo, Tailândia,
eu preciso sair de Chiang Mai e ir até Phuket. Então, a gente antecipa dentro do circuito esse aéreo. Então, você já compra empacotado, só precisa colocar o aéreo das pontas, tá? Então, a gente antecipa o aéreo interno. Depois, a gente tem a categoria Special incluída, aonde a gente traz os passeios opcionais, que o passageiro já pode garantir aqui desde o Brasil, e pode ter alguma coisa de alimentação. E a última categoria, eu junto as duas categorias. Então, eu tenho a categoria Air mais o Special incluída. E a vantagem é antecipar os principais passeios opcionais aqui desde o Brasil, aumentar o ticket médio da venda de vocês e já garantir disponibilidade desses passeios, certo? Bom, os nossos roteiros não têm aéreo desde o Brasil, mas nessa temporada a gente trouxe alguns roteiros aqui com aéreo desde Guarulhos. Então eu tenho Turquia com Dubai, Turquia com Egito, Turquia com Tailândia, incluindo a visita a Phuket, e Turquia com China. Nós fizemos um bloqueio com a Turkish, em média 20 lugares por saída, operação própria, e a gente está divulgando aí para vocês esse produto com aéreo desde Guarulhos, tá? Tem um preço muito legal, qualquer informações a mais que vocês precisarem, o atendente já está super treinado para orientá-los aí com esse produto. Depois a gente tem escapadas aqui. Lembra que a gente falou de escapadas em Europa? Aqui eu acho que funciona melhor ainda, porque eu tenho 3 noites em Istambul, 3 noites em Marrakech, 3 noites em Phuket, em Krabi. São vários destinos com roteiros pequenininhos que vocês podem usar com módulos aí para montar a viagem do passageiro, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de destinos aqui em grandes viagens. A gente tem o Médio Oriente e o Mediterrâneo. Então, eu tenho destinos aqui como os Emirados Árabes, né? São roteiros bem completos, com bastante passeios já inclusos dentro dos roteiros. Grécia. Eu tive a oportunidade de ir para a Grécia e fazer um roteiro com cruzeiro, e eu gostei muito dessa experiência. Conheci Santorini, conheci Mykonos, uma parte da Turquia, e foi uma experiência muito legal, com um custo-benefício muito legal, porque o cruzeiro, as refeições já estão inclusas, né? Você tem o jantar, você tem o show, depois tem a boatinha à noite, né? Então são várias coisas. Então você vai para a cabine, descansa um pouquinho, depois você volta, assiste o show. Depois, se você quiser, estiver super empolgado, você pode ir para a boate para dançar um pouquinho. E pasme, tava tocando música brasileira, que é engraçado. Realmente a nossa música, ela toma conta, não importa o destino. Então aqui a gente traz também o Egito e a Turquia, que é um dos destinos que a gente mais vende. E por falar em Turquia, eu tenho uma dica aqui importante para vocês. A gente tem um roteiro que tem trem. Então, de Istambul até Ankara, a gente vai com um trem de alta velocidade, que é um trecho maior aí, então traz um conforto maior para o passageiro. E tem um preço bem bacana, bem interessante. Então, vai fazer de Istambul, Ankara, Pamukkale, Capadócia. A gente consegue até antecipar o passeio de balão aqui para o passageiro pagar desde do Brasil e aproveitar o parcelamento especial aqui da Diversa. E outra dica de Turquia que eu acho muito legal é conhecer a Riviera Turca. Já ouviram falar sobre a Riviera Turca, a costa turquesa? Aqui, o passageiro vai fazer a viagem cultural. Istambul, Ankara, Pamukkale, Capadócia, e no final ele pode ficar num hotel all inclusive em Marmaris, Antalya ou Bodrum. Para quem está acompanhando aí as novelinhas turcas, já ouviu falar pelo menos de Bodrum. Então é o mar Egeu, num hotel all inclusive que é a cara do brasileiro, traz uma viagem bacana, uma viagem cultural junto com um hotel relaxante aí para vocês. O aéreo já está incluso para chegar até a Riviera e é com uma paisagem completamente diferente, bem legal, uma dica super importante aí para o passageiro.
Bom, daí a gente vai ter a Ásia e o Extremo Oriente. Então eu tenho rotas aqui como a Rota da Seda, Azerbaijão, Uzbequistão, Armênia, Geórgia, destinos bem diferentes para a gente oferecer para os nossos passageiros. E destinos como Índia, Tailândia, no Festival das Lanternas, com guia falando português. Então a gente pode oferecer. O ano passado a gente vendeu muito o Festival das Lanternas. Então é uma dica aí para vocês. A gente está com um pacote com guia falando português. Tem uma data no finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Não é isso. Uma dica super legal é vocês oferecerem para o passageiro Festival das Lanternas na Tailândia. E a gente trouxe um pacote com guia falando português. Então vocês podem oferecer essa experiência aí diferente. O ano passado foi campeão de vendas e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Mas eu quero dar destaque para alguns roteiros aqui. A gente tem Índia só para mulheres, um roteiro extremamente delicado, onde a passageira vai ter essa tatuagem de rena, experimentar sari, tem uma aula de culinária, tem muitas refeições inclusas e essas refeições são feitas em palácios que se transformaram em hotéis. A gente oferece uma garrafa de água por dia, a gente sabe que é uma preocupação do passageiro. Então tem aula de yoga, aula de meditação, aula de culinária, experimentar os saris, essa tatuagem de rena, realmente vivenciar o destino, tá? E é um roteiro aí que é a tendência, que é roteiro só para mulheres. Outra dica é China. Nós aumentamos muito o nosso bloqueio aí de hotelaria para a China. E aqui tem esse roteiro que eu achei extremamente fofo, que é para conhecer os ursos pandas gigantes. Então a gente vai para um santuário para conhecer esses pandas, mas a gente não deixa de conhecer as principais atrações aqui da China, como a muralha, o Templo dos Guerreiros. É um roteiro bem completo. Outra coisa que é, aproveitando que acabou de lançar o terceiro Avatar, e eu nem sabia que existia isso. Sabe aquela paisagem do filme? Foi inspirado nesse parque aqui na China. E a gente tem esse roteiro para compartilhar com vocês. Aqui eu trouxe alguns roteiros diferentes para a gente sair só daquele básico, né? Então eu estou tentando trazer as novidades para vocês terem noção de tudo que a gente tem aqui dentro da Special. Japão com guia falando português está super em alta venda. Passageiro tem um ticket médio super alto esse pacote, mas realmente a gente está vendendo muito bem e a gente tem esse roteiro com guia em português que traz bastante conforto para o nosso passageiro. E aqui, outra dica muito legal sobre o Japão, além do roteiro falando português, você sabia que existe uma espécie de um caminho de Santiago no Japão? Esse caminho chama Caminho Kumano. Então, mais uma oportunidade do passageiro conhecer aqui o Japão de uma forma bem diferente. E a gente também consegue oferecer roteiros que conjugam alguns países. Então, roteiros que têm Coreia, Japão e China no mesmo roteiro. Para aquele passageiro que vai viajar tão longe, aproveita e conhece os 3 destinos. Ou só Japão com Coreia, ou só Japão com China. São várias possibilidades para a gente oferecer para os passageiros. E a gente não poderia deixar de falar sobre África. África, a gente está muito acostumado a vender África do Sul. Mas a Special opera a África de uma forma geral há muito tempo. Então aqui eu tenho a África do Sul com roteiros pelo Kruger, pela Reserva Pilanes, mas também temos Quênia, Madagascar, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue, são muitas opções. E também esses destinos oferecem safaris, né, para o passageiro. Então, assim, cresceu muito a venda de África. A gente tem uma gama muito grande para oferecer para os nossos passageiros.
E aqui a gente tem a Oceania, aqui com Austrália e Nova Zelândia, que parece que vai ser uma tendência para os próximos anos. Fazia tempo que a gente não escuta falar sobre venda de Austrália e Nova Zelândia, vende um pacotinho aqui, um pacotinho ali, mas fiquem de olho que parece que vai ser uma tendência para a próxima temporada. E a gente tem destinos de praia. O que é? Que a gente chama de circuito, mas nada mais é do que o transfer, o hotel, de acordo com a categoria que o passageiro desejar, com o regime de alimentação que o passageiro desejar. Então, eu vou pegar aqui Maldivas como exemplo. A gente tem transfer de chegada, o hotel com all inclusive ou com meia pensão ou com café da manhã. E também, se o passageiro desejar um bangalô sobre as águas, ou o hotel dentro do complexo, ou vista jardim, vista piscina, do jeito que ele quiser. São pacotes de 5 dias ou de 7 noites. Tá prontinho para vocês. Maldivas, por exemplo, se precisar do hidroavião até uma ilha que seja um pouquinho mais distante, já está incluso no pacote. E aqui a gente tem Fiji, Maldivas, Polinésia Francesa e a chiquérrima Zanzibar, que você pode até conjugar aí com um roteiro de Tanzânia. Já está pronto esse pacote. Então, mais uma opção aqui para vocês. Para finalizar, eu tenho uma categoria chamada Super, que é uma categoria que a gente está trabalhando muito bem. São rotas desenhadas pela Special, exclusivas da Special Tours, onde a gente teve uma negociação bem agressiva, com datas especiais, e a gente traz alguns presentes para esses passageiros. Prestem atenção na nomenclatura desses roteiros. Então, é Super Turquia, Super Marrocos, Super Quênia, sempre vai ter essa nomenclatura especial. Tem o nosso melhor preço, a melhor rota e é sempre com um presente diferente aí para esse passageiro. Pode ser um presente como uma garrafinha de alumínio que a gente entrega para os passageiros no Quênia, ou se não, um passeio diferente. Então, é o nosso queridinho aqui dos exóticos, essa categoria Super, que traz tudo que o passageiro precisa dentro de uma rota com o destino que ele escolher, certo? Bom, a gente tem também algumas vantagens para grupos. A Diversa aqui tem um departamento especial de grupos e trabalha super bem com a gente. A gente tem algumas vantagens para fazer grupos aqui com a gente. O atendimento da Diversa está super treinado, sabendo de todas as novidades aqui para compartilhar com vocês, tá? E queria compartilhar com vocês um vídeo muito rapidinho, que é a nossa campanha desse ano. É Viajemos Juntos para Contar Histórias. Toda vez que a gente viaja, a gente traz muita bagagem cultural, a gente traz experiências diferentes, amigos diferentes. Então, a Special realmente traz esse conforto para vocês, esse acolhimento. Então, viajemos juntos para contar histórias. Cada día es una experiencia nueva y bonita, pero siempre va a llegar el momento para sacarse la foto ideal o poder comer en algún lugar en especial. La gente como te atiende también es bastante especial porque... Me gustó porque con guía, donde nos van explicando todo el tiempo acotado, sí, buena. Bueno, nos tocó una buena experiencia, buen grupo, muy bueno, sí. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui eu deixo nossos contatos. A gente tem uma comunidade onde a gente posta vídeos, promoções, né? Tudo que acontece aqui no universo da Special Tours para a gente compartilhar com vocês e vocês podem compartilhar nas redes sociais de vocês também. Espero que o vídeo tenha inspirado vocês para vocês contarem histórias, para vocês trazerem as histórias para a gente de como o passageiro de vocês sentiu fazendo um circuito junto com a gente. Então, muito obrigada pela atenção. Aproveitem as oportunidades aqui com a Diversa Turismo. Obrigada.